Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Na graça de Cristo Jesus, nós estamos nesta manhã, nesta quinta-feira, para o estudo da nossa lição, Graça para a Obediência. Eu quero neste momento orar com vocês pedindo a bênção de Deus para nós entrarmos neste assunto que é tão importante para a nossa compreensão. Oremos. Bondoso Deus, grandioso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por esta oportunidade de, nesta manhã, nesta quinta-feira, podermos estudar mais uma lição. Louvamos, Senhor Deus, o teu sagrado nome por todas as bênçãos que bondosamente o Senhor tem derramado sobre nós, sobre esta sala, sobre o estudo que nós fazemos todos os dias. E muito obrigado pelo Espírito Santo. Constantemente, Senhor Deus, estar conosco e Ele é o nosso professor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos faz entender a Tua verdade e nasce em nosso coração o desejo também de Te obedecer. Nós o pedimos mais uma vez esta bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, graça para a obediência. Tá? A graça de Cristo Jesus, ela nos capacite para nós ser obediente. Então, ela, através do Espírito Santo, nos dá esse poder de capacitação para viver uma vida de santidade, de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá? A graça de Cristo Jesus não é para nós vivermos uma vida de desobediência. A graça de Cristo Jesus, ela nos perdoa, ela nos liberta, ela nos salva, tá? E ela nos capacita para vivermos em obediência e não em desobediência. Tá? Muito bem. Ao longo desta lição que nós estamos estudando essa semana, nós podemos ver aqui o significado destas duas igrejas que são representadas por essas duas mulheres, né? E propriamente, queridos, hoje, graça para a obediência vem mostrando para nós o apelo de Deus, o chamado de Deus para que tanto aqueles que estão na Babilônia espiritual saiam de lá, aqueles que são de Cristo Jesus, fiéis, tá? Seguidores, aqueles que, embora não tenham a luz completa da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mas a luz que tem se esforçado para viver em harmonia. Então, estas pessoas são chamadas por Deus para o conhecimento de uma luz maior, né? Do conhecimento da Bíblia Sagrada. É por isso que Jesus está dizendo, sai dela, povo meu. Tá? Muito bem. Queridos, a mulher vestida de escarlate e púrpura, montada sobre a besta, que também é escarlate, passou de mão em mão a sua taça de vinho, né, e embebedou o mundo com as falsas doutrinas de Babilônia. Ok? Nós estudamos muito bem isso na lição de ontem. Ao falar do vinho de Babilônia, Ellen White escreveu qual é o vinho. Que vinho é esse? É suas falsas doutrinas, tá? Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do quarto mandamento, que nesse caso é a observância do primeiro dia da semana como reverência ao sábado, né, que foi quebrado do quarto mandamento. Então foi colocado o domingo no lugar do sábado para ser guardado, para ser observado como
domingos de festas, né? Muito bem. Ela proferiu pela primeira vez também a falsidade da imortalidade da alma lá no Éden pela primeira vez, e ao longo dos séculos, né, de milhares de séculos, essa falsa, né, essa falsidade ensinada com respeito à morte, né, dizendo que a alma não morre. Então, querido, tem se estendido e crescido muito. Tá? Entre esses, né, há tantos outros falsos ensinamentos, né, por esta igreja, tá? Por esse sistema, né, religioso, como, por exemplo, né, além desses, a santidade, a santidade do papado, né, como o pontífice, né, aquele que está no lugar de Cristo Jesus, né, o sacerdote no lugar de Cristo Jesus, que é o intercessor. Então, é Cristo que é o nosso intercessor. Mas a doutrina, né, há uma doutrina dessa igreja de que o pontífice é o papado, é ele que pode perdoar pecados, tá? É ele que pode interceder, e então ele que é a ponte que liga a terra novamente ao céu. Queridos, essa é uma doutrina falsa que tem sido ensinada, né? Por esta mulher, por esta igreja, porque quem é, na verdade, o nosso pontífice? Cristo Jesus. Tá? Foi Cristo Jesus que religou, né, a terra novamente ao céu, religou a criatura com o Criador, o homem, né, com Deus. Foi por meio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tá? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é que é o nosso pontífice, e não o Papa, né? Na verdade, queridos, o líder religioso, né, o papado, ele necessita também de intercessor. Ele necessita do sacrifício de Cristo Jesus, porque ele é um ser humano, né, que tem os seus defeitos de caráter, tem as suas dependências também do perdão de Deus, como qualquer um de nós. Tá? Então, Cristo Jesus é que é o nosso intercessor. É Ele que pode nos perdoar, tá? E não um homem, né? Como nós somos, tá? Então esse é um tremendo de um erro, né? Biblicamente falando, é uma blasfêmia contra Deus, né? Por exemplo, eu me colocar no lugar de Cristo e oferecer perdão, tá? Oferecer salvação, né, para uma pessoa que é igual a mim, tá? Muito bem. Então, queridos, graça para a obediência, né? A graça de Cristo Jesus é para nós vivermos uma vida harmonizada com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Então, nós fomos salvos por Cristo Jesus para vivermos uma vida de obediência, tá? E não para dizer que
isso é importante na Bíblia, aquilo outro não é importante, isso eu preciso guardar, aquele outro mandamento não precisa guardar, entende? Então, é por isso que a graça de Jesus, tá? A graça de Deus, ela nos capacita para vivermos em obediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus, não para nos salvar. Mas uma vez salvo, nós recebemos a graça de Cristo para vivermos, né, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a sua palavra. Muito bem. Eu quero ler com vocês aqui, queridos, o texto de Apocalipse 18, versos 4 e 5, que diz assim, olha, na verdade aqui é um apelo de Deus, é um chamado de Deus, né, para todos aqueles que estão ainda nesse sistema. E quando estamos falando aqui nesse sistema religioso, nesse sistema chamado Babilônia, queridos, na verdade, aqui está incluso, né, todas aquelas religiões, né, que na verdade não ensina a luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para os seus fiéis, tá? E então, o chamado de Deus são para todas estas pessoas. Por isso Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos, tá? Então o apelo de Deus é, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e os seus flagelos, ou seja, as suas pragas que estão aí reservadas, não caiam sobre vocês. Porque os seus pecados acumularam até os céus, e Deus se lembrou das suas injustiças. Então veja que Deus está dizendo assim, com muito amor e carinho, sai dela, povo meu. Né? Se você está numa igreja, está numa religião, e você, né, ao estudar a Bíblia, você descobriu que aquilo que o seu líder religioso está ensinando não está de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus, então esse é o chamado de Cristo Jesus para sair dela. Tá? Jesus chama você de seu filho, de seu povo. Sai dela, povo meu. Aqui diz, queridos, que as suas abominações, os seus pecados, tá? As suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos, isso que tem se tornado abominável aos olhos de Deus, tem subido a Deus, né, e diz aqui que é um acúmulo até o céu. Né, e Deus se lembrou da sua injustiça, das suas injustiças. Tá? É por isso que Deus, assim como ele derramou os seus juízes sobre o Império Babilônico, tá, de Nabucodonosor, destruindo aquele império, Deus também diz aqui que ele lembrou das suas injustiças, onde ele também vai derramar os seus juízes sobre essa Babilônia espiritual. Então é por isso que Deus está dizendo, sai dela, povo meu. Tá? Muito bem. Muitos do povo de Deus estão em religiões que rebaixaram os ensinos bíblicos e não entendem as verdades das Escrituras. E o apelo de Deus é direto, sai dela, povo meu. Tá? Em 1 João, no capítulo 3, verso 4, queridos, diz que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Tá? Então, o que é pecado? Pecado é transgressão das ordenanças de Deus, é quebra da aliança, quebra de princípios ou quebra da lei de Deus. Tá? A lei moral, né? Os 10 mandamentos, pecado é transgredir a lei de Deus. Tá? E a lei de Deus são um decálogo com 10 princípios, 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Né? Ali nós podemos encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá?
Então, pecado é transgressão da lei. A única maneira de obedecer à lei é pela fé no poder de Cristo. Então, eu aceito Cristo Jesus pela fé, o sacrifício que Ele fez, né, por mim e por você, e então Cristo nos salva da condenação, tá, do pecado, Ele nos liberta, Ele nos purifica dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados, e Ele nos justifica com a sua própria justiça. Ok? E então, a partir desse momento, Cristo Jesus, Ele nos dá o seu poder, né, a capacitação para podermos, pela fé, viver em obediência à sua lei, os seus mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos, inclusive o sábado, a observância do sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Tá? Então, queridos, nós não encontramos na Bíblia Sagrada em nenhuma referência relacionada à observância do domingo, né, o primeiro dia da semana. Tá? E sim o 4º mandamento, o sábado, da lei de Deus, que foi dado por Deus para ser guardado desde o começo, desde o Éden, desde quando Deus criou todas as coisas, né? E os nossos primeiros pais, Ele então instituiu, né, o 7º dia, o sábado, como dia memorial da criação. Tá? Muito bem, queridos, essa é a nossa lição de hoje. Tá? Que Deus possa capacitar você, que Deus Ele possa te abençoar ricamente, que realmente você possam guardar os mandamentos de Deus pela sua graça. Tá? Pela fé, você aceita Cristo Jesus como o seu Salvador e, né, o seu Redentor, e aí recebe o poder de Cristo Jesus para viver uma vida de obediência à sua palavra. Tenha você um ótimo, abençoado dia, fica com Deus, até a nossa próxima lição, se Deus quiser, que será uma lição também muito importante. Um abraço a todos e até logo.